E aí, pessoal, e aos poucos a verdade. Os fatos são colocados em uma entrevista aqui, uma informação ali, e tudo começa a ser posto no seu devido lugar. Ontem foi a vez de Sérgio Vasquez, diretor de futebol, de outubro do ano passado até setembro deste ano. O que podemos falar sobre mais informações que se colocam no ambiente desse grande diagnóstico que o Grêmio segue tentando buscar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball, que é parceiro deste espaço. Se você quer vídeos logo após o jogo, informações antes do jogo com escalações, gol em tempo real, tudo sobre todos os jogos do mundo, é o OneFootball. O OneFootball é imbatível, é o melhor e maior aplicativo do mundo. Então você, aqui no link da descrição, baixa o aplicativo, vai dar uma moral pro CCD, porque é um aplicativo aqui de um parceiro do canal e também vai receber todas as informações. Por exemplo, hoje tem rodada. 5 minutos depois que acaba o jogo, 5 minutos depois que acaba o jogo, tem os melhores momentos no seu celular. Fica esperando, vai fazer suas coisas. Agora quero ver como é que foram os jogos da noite. Vai receber pelo OneFootball. Imperdível. Passa aqui no link e baixe no seu celular. Gente, aos poucos a verdade, a frase é mais ou menos essa. Porque a gente vem recebendo dia a dia, aos poucos, todas as informações necessárias para a gente entender o que aconteceu com o Grêmio nas 2 últimas temporadas. As dificuldades colocadas, as dificuldades postas, os problemas enfrentados, a parte da folha, os nomes indicados, enfim, tudo que a gente precisa para montar esse grande quebra-cabeça do fracasso do Grêmio, que é importante para o futuro. Ontem foi a vez de Sérgio Vasquez, diretor de futebol, braço direito de Denis Abraão, que entrou faltando 14 rodadas ainda na primeira divisão e que ficou até a demissão de Roger e Denis Abraão para a volta de Renato, ou seja, ele participa de um período muito importante e ele começa a colocar algumas situações que são fundamentais para essa análise. Eu vou pegar a última frase, ele conversou com a Rádio Gaúcha ontem, o programa Show dos Esportes à noite. A última frase dele, tem muita coisa que não podemos falar. Quando tu tem muita coisa que não podemos falar, cria uma ideia, primeiro, o que aconteceu internamente para o Grêmio ter tamanho cuidado com relação à transparência desse ambiente. Ele cita ali uma negociação com o Diogo Barbosa, que recebeu uma proposta do Cuiabá. O Grêmio receberia, o Diogo Barbosa receberia, o Grêmio conseguiria colocar o Diogo Barbosa e o Diogo Barbosa não quis ir. Por que o Diogo Barbosa não quis ir jogar a Série A pelo Cuiabá? Por um motivo muito simples. Esse ambiente que o Grêmio criou dentro do vestiário, ele serve. O Grêmio paga em dia. O ambiente de alguma forma está controlado. O salário dos jogadores do Grêmio são muito maiores do que os salários dos outros jogadores, dos outros clubes. Então serve. Não tem por que se movimentar de Porto Alegre para morar em outra cidade, tendo essa tranquilidade aqui. O Grêmio não conseguiu ou não soube administrar essa sua situação. O Grêmio não soube resolver essa situação exatamente porque trabalhou muito mal isso. Sérgio Vasquez falou também em jogadores que ele, de alguma maneira, tentou. Ele disse que houve interesse em Pedro Raul, houve interesse em trazer alguns jogadores, falou até no alemão do Internacional, e disse o seguinte: a gente sempre assiste futebol, eu vim acompanhando o alemão, citei várias vezes, mas a decisão sempre foi em conjunto. Apareceu o Elkson,
o pessoal achou melhor contratar o Elkson, que podia dar mais resultado que o alemão, porque era mais experiente. Falou, por exemplo, e eu não entro muito nessa de jogador que deu certo, jogador que deu errado, jogador que foi indicado. Isso mostra também uma fragilidade do Grêmio nos processos, né? Isso mostra a fragilidade que foi. Imagina o diretor de futebol vendo o jogo e diz, eu quero o alemão. Não existe futebol, não existe isso. Mas, de alguma maneira, mostra que o Grêmio, o ambiente do vestiário é todo viciado, todo sem processo, todo sem nada. Imagina só o Sérgio, que é um grande conhecedor de futebol, que é um cara que tem 1000 serviços prestados ao Grêmio, foi o cara que cuidou das categorias de base com o Cacalo numa época áurea do Grêmio, com revelação de jogadores. Imagina ele tá tendo que ver jogo para indicar jogador, porque o Grêmio perdeu totalmente. A sua estrutura de vestiário, de processo no vestiário, foi desmanchada no curso desses anos. E essa entrevista do Serginho, de alguma maneira, ela impõe isso, ela coloca isso muito claro na nossa imagem, né? Aí ele avança e ele fala um ponto aqui que eu também queria destacar, que ele diz o seguinte, muita gente fala que os outros times eram piores, mas nós tivemos muitas dificuldades. Nós não tivemos dinheiro para contratar os jogadores que queríamos. Alguns jogadores não quiseram jogar a Série B, isso a gente sabe. Contratamos jogadores possíveis, tínhamos que baixar a folha de pagamento. Não fui eu e o Denis que fizemos a folha. Nós tivemos de administrar. Para cada jogador que queríamos, tínhamos que mandar um embora. E esse aqui é um ponto que eu quero tocar, porque o Grêmio, quando começou a temporada, o Grêmio disse que tinha que baixar a folha para 7,5, e a folha nunca baixou de 10,5. Ou seja, nem baixar a folha o Grêmio conseguiu. O que fica, e nessa parte de novas informações que nós estamos recebendo a todo momento, a gente vem recebendo novas informações, o que fica é que o Grêmio era um desmando interno. O Grêmio nunca conseguiu manter e conseguir uma unidade interna. O Grêmio não conseguiu convencer nunca os seus jogadores. Nem mandar embora o Grêmio conseguiu. Quando o Sérgio fala em dificuldade com o ambiente de trabalho, porque não tinha dinheiro, porque a folha não tinha conseguido baixar, o Grêmio precisava liberar ou fazer, claramente é em cima disso. O Grêmio não conseguiu ter controle. Por quê? Porque o ambiente já estava todo ele construidinho, montadinho em cima exatamente daquele status anterior, que é hipersalários, muita grana e jogadores sem nenhuma ambição. Imagina só tu jogar a Série B, tu fazer uma proposta para um cara jogar a Série A, mesmo que num time menor, o cara sendo reserva aqui, o cara não quis ir. Imagina o tipo de ambição que existe na cabeça do atleta. Então, este ponto me parece cada vez mais claro, e o Sérgio Vasquez colocou apenas mais alguns ingredientes nessa relação, colocando uma ideia que a gente não tem da dificuldade que tinham Denis Abraão e Sérgio Vasquez neste ambiente que estava construído, montado e discutido. Pagaram um preço alto, pesado, duro, mas um preço que muitas vezes a gente acaba tendo que pagar quando assume esse tipo de responsabilidade. Eu não tiro deles o gremismo de ter assumido, mas eu não posso elogiar o trabalho porque o resultado do trabalho não foi bom. Sobretudo aqueles primeiros 14 jogos, ali o Grêmio tinha que ter saído. A contratação do Mancini, que parece que nem foi indicação do Denis, que foi anterior, foi uma indicação do Serri, não aceito. Eu não aceito. Eu não consigo aceitar. Aquilo ali não tem nome. Demitiu o Filipão para trazer o Mancini. Se fosse o Serri e se o Denis Abraão e o Sérgio Vasquez de fato assumiram, tinham que ter demitido o Serri na mesma hora, no mesmo minuto. Porque todo mundo sabia que ia dar errado, deu errado, e deu tão errado que depois tentaram montar no segundo ano e também não deu certo. Ou seja, aquele erro eu não perdoo, não aceito, não existe aquilo, e aquilo tem que estar, de certa maneira, também no colo dos dois. Então,
Esse para mim é um ponto pacífico, que é o erro naquela avaliação ali. Agora aqui, a partir de agora, o que a gente tem é que é legal que eles comecem a falar para a gente entender o tamanho do buraco, e o buraco, pelo visto, era gigante. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.